Na semana passada eu me surpreendi com um vídeo dito espiritualista, querendo justificar a guerra Rússia versus Ucrânia com o argumento de que aquelas pessoas envolvidas no conflito tinham que morrer porque era uma limpeza da humanidade, que eram espíritos que não vibravam mais em acordo com o planeta e que por isso deveriam ser eliminados. Portanto, na visão dessa pessoa, a guerra era uma coisa positiva. Milhares de pessoas estavam apoiando essa tese e curtindo o vídeo. Mas isso também me lembrou de um discurso raso, preconceituoso e muito perigoso que vimos bastante durante a pandemia. Gente que também dizia, em nome da espiritualidade, entre aspas, que o vírus era para limpar a humanidade de pessoas que vibravam baixo, como se quem dissesse isso vibrasse super alto, né? Isso dava lugar também para as pessoas não se cuidarem e não cuidarem umas das outras, alegando que as coisas só aconteceriam como tinham que acontecer, isentando-nos completamente da nossa responsabilidade. Como quase ninguém apareceu para rebater tal absurdo, destaquei esse trecho da aula a seguir para fazer uma contraposição mais que necessária, obrigatória. Do que do amor. Então você tem que avaliar isso tudo. Tudo. Olha, vamos lá. Guerra, pandemia, catástrofe e opressão não, de jeito nenhum, não são limpezas da humanidade. Isso é uma coisa que a gente tem que engolir muito nos nossos dias, em que qualquer um sai falando qualquer coisa de qualquer jeito e tem uma legião de gente para apoiar, para bater palma, porque tá todo mundo sem educação, sem mínimo de bom senso. Guerra não é limpeza de nada. É adoecimento do livre-arbítrio, irresponsabilidade social. Pandemia tem causa muito bem definida. E mesmo quando já estava espalhada no mundo, existiam causas, escolhas que a gente podia fazer para diminuir isso desde o início. A gente fez isso coletivamente, fez bosta nenhuma. A gente não tem responsabilidade social. E muitos desses campos de espiritualidade olham para isso e falam, não, é assim mesmo, é uma limpeza, entendeu? Tá tirando quem não é para estar aqui na Terra. Aqui, ó. Que coisa maldosa de se dizer. Que coisa irresponsável, que coisa tenebrosa de se dizer. Trevosa. Catástrofe. Gente, opressão social, opressão, sei lá, não é limpeza da humanidade. Quem tinha essa lógica era o regime nazista. Quem achava que a humanidade tinha que ser limpa de uma suposta escória inferior, que não era mais digna de estar no planeta, era o regime nazista. Para de falar essas coisas, você está sendo a mesma coisa, só que vestindo de um monte de outra coisa. Eles achavam que eles eram da luz e do bem também, viu? Não acha que o nazista acordava e falava assim, nossa, como eu sou malvado, eu vou destruir o mundo, as pessoas vão matar todo mundo porque eu quero tocar o terror. Não, eles achavam que eles eram empoderados, que eles tinham uma missão muito importante, que eles eram o bem da humanidade, que eles estavam ali para limpar. Entendeu? Então, quando você chega e fala assim, porque está tendo uma guerra para limpar a humanidade, para tirar quem não tem que estar aqui, meu Deus do céu, você tem noção da gravidade do que você está falando? Você está usando essas palavras em nome de uma suposta espiritualidade. Então eu prefiro ser a pessoa mais materialista do mundo. Que vergonha nesse meio. Que a gente passa a vida inteira, décadas aprendendo ou achando que está aprendendo coisas básicas como amor, respeito ao próximo, faça o teu próximo, que você não gostaria que o próximo fizesse você, amar a Deus, você ama todas as coisas, o próximo como a ti mesmo, isso aqui tem, ser puros de coração, manso, não sei o que tem, para chegar no meio de uma guerra, que é o pior do ser humano, pior da nossa animosidade manifestada, e olhar e falar, não, está limpando a humanidade. De ver gente adoecendo numa pandemia gravíssima e que se torna mais grave ainda por conta da nossa irresponsabilidade e ver mães deixando filhos, filhos deixando pais, famílias sendo separadas
Por causa da morte, muitas delas que poderiam ser evitáveis. Não vem falar que aconteceu o que tinha que acontecer, morreu quem tinha que morrer. Não, senhor, não, senhora. Se você diz isso, você é uma pessoa que justificaria uma pessoa chegar a apontar a arma para a cabeça de alguém, dar um tiro e ainda dar uma risadinha e falar assim, olha, morreu porque tinha que morrer, porque Deus quis, porque a espiritualidade quis, era a hora dela. Não! É fruto da maldade do ser humano. Poderia ser evitado. Muita coisa poderia ser evitado. E não é limpeza. E você falar isso, você apenas aumenta exponencialmente o sofrimento no seu ímpeto de insensibilidade em relação às pessoas que padecem diante desse quadro, que tem também, sim, uma porção de opressão por falta de responsabilidade social. Não é limpeza. Veja lá, guerra não é limpeza. Guerra é fruto de animosidade, ignorância e violência. Só isso, ponto final. Não tem que ficar racionalizando. Porque... Não tem que apoiar. Mas por quê? Aí a gente vai nas profundezas e quer justificar porque tem motivo, porque tem um lado... Olha, tem um monte de motivo para odiar um monte de gente. Tem um monte de motivo para odiar um monte de gente. Tinha uns velhos aqui embaixo de casa que no auge da pandemia tinha lá um comunicado na comunidade, olha, anda com máscara, não sei o que tem, não sei o que tem. Tinha uns velhos arrogantes que andavam assim de nariz empinado, sem máscara, chegava perto de todo mundo, dava umas tossidas. Eu tenho todos os motivos para odiar esses caras. Agora, no dia que eu chegar e der um tiro nele, eu perdi a razão. Não tem razão na violência. Claro que uma coisa é a legítima defesa. Isso sim. Isso aí dá uma outra discussão. Legítima defesa. Ninguém é obrigado a tomar paulada e ficar ali, bate mais. Não. Mas agora, eu não vou chegar e vou dar um tiro em ninguém e falar que é porque eu tô limpando alguma coisa. Não. Mesmo quando a gente tá muito puto com as coisas. Ainda assim. Senão a gente não apenas se iguala, mas a gente mostra que na verdade a gente é muito pior. Educação. Pandemia. Pandemia não é limpeza de humanidade, coisa nenhuma. Pandemia está relacionada à falta de higiene, falta de respeito, porque o pessoal pegava a doença e ia fazer baladinha, e ainda faz. É falta de civilidade, de educação, e falta de ciência, ou a negação da ciência. Porque até o início dessa coisa, a gente não sabe como é que foi, mas foi por irresponsabilidade humana também. Foi por escolha. Alguém fez a cagada lá que ferrou um monte de gente depois. Por isso que responsabilidade social é importantíssima. Não é limpeza de nada. Você não está se importando com o mundo. Não está sendo mais espiritual em achar que coisas absurdas são coisas messiânicas, porque não são. Catástrofe, falta de planejamento, negligência ou questões puramente naturais, né? Caiu lá o negócio em Capitólio. Eu não estou muito por dentro, eu estou dando um exemplo sem saber muito aqui, mas só para ilustrar, eu peço perdão se minha análise aqui esteja completamente fora da veracidade técnica da coisa, mas eu lembro que na época que caiu lá o negócio em Capitólio, surgiram ali alguns especialistas falando, olha, isso estava previsto, tinha aviso, era para isolar a área, não sei o que tem, barará, não fizeram nada, caiu, matou gente. Então assim, há casos que até mesmo em relação a catástrofes naturais, ainda assim há um pouco de negligência humana. Há outros casos que não, sei lá, você está lá, veio um tsunami, ninguém previu, não tinha aparelho, não tinha nada, e veio, então veio. Então veio, foi uma questão puramente natural, mas tem muitas outras que a gente acha que são puramente naturais, não sei o que tem, mas que a gente tem o que fazer sim. E muitas vezes, sabendo disso, a gente escolhe não fazer e por isso que a coisa toda dá merda depois. Opressão de todos os níveis, violência doméstica, desigualdade social, não é limpeza. Falta de consciência social, isso sim. É violência, ignorância e egoísmo. Eu conheço pessoas
que por conta de ideologia religiosa admitem casos de violência brutal dentro de casa, porque é assim mesmo, é a vontade de Deus, colocou essa pessoa aqui, vamos rezar por ele, uma hora ele vai mudar. E aí vai você tirar a criança ali de perto, fala, não, Deus vai dar um jeito. Deus está querendo que você dê um jeito. Não é limpeza, não justifica. Eu sei que tem questões kármicas, mas as questões kármicas elas não servem para a gente justificar. Serve para a gente talvez entender que existe uma causa, mas não para justificar que o efeito daquela causa permaneça ad eternum, alimentando sempre as mesmas condições para que aquilo se mantenha. A gente tem que ter responsabilidade. Se foi dado o nosso livre-arbítrio, é para isso. Então veja lá, ó. Guerra, pandemia, catástrofe, opressão não é, entre todas as aspas, limpeza. Não aconteceu porque tinha que acontecer. Não está tudo certo. Se isso não mexe com você, se isso não deixa você indignado, indignada, meu Deus do céu! E podia ter sido evitado se a nossa consciência social, ambiental, etc., fosse maior, em muitos casos, do que a nossa superstição e a nossa irresponsabilidade. Porque é muito mais fácil transferir tudo para Deus depois, né? Conheça os cursos exclusivos aqui do canal, links na descrição. Se você não ficar satisfeito em até 7 dias, devolvemos todo o seu investimento. Com as promoções atuais, você economizará centenas de reais para aprender coisas que valerão por centenas de anos. Nós somos um projeto independente de educação, autoconhecimento e espiritualidade. Para continuar trazendo conteúdo e quem sabe expandir o canal, o Atma Vidya depende de contribuições. A chave Pix do nosso canal é essa, pix.atma@gmail.com. Se você quiser e puder ajudar a gente, vamos ficar muito agradecidos. Fica na paz.